Bom dia, tudo bem? Tirando dúvidas sobre a Bíblia, amém? Comigo, estou aqui te ajudando. Eu não quero dar estudo para estudiosos, eu estou querendo procurar almas que estão dispostas a se render a Jesus. Pessoas que estão querendo se converter para compreender a Bíblia, bem, de uma forma mais fácil. Eu estou te ensinando da forma mais fácil. Presta bem atenção. Eu quero falar sobre o dom de revelação e o dom de línguas juntos. Está escrito na Bíblia, no livro de Coríntios, está escrito falando sobre que o Espírito Santo deu dons de profecia, dons em línguas, dons de revelação. E sobre os dons de falar em línguas, a Bíblia fala que o dom de profecia ele é maior, que é para os fiéis. Por que para os fiéis? Porque se você ficar só revelando em línguas e a pessoa não compreender, não valeu nada, foi em vão, porque a pessoa ouviu e não compreendeu. E o da profecia, ele vai te falar claramente o que você tem que fazer, o que está acontecendo na sua vida, qual a postura que você vai ter que tomar e vai compreender na Bíblia Sagrada, sobre a Bíblia Sagrada. Está escrito que o Espírito Santo dá o dom a cada um conforme ele quer. No caso, o dom de revelação. Quero te explicar sobre o dom também maravilhoso, esse dom de profecia, que você sai e compreende que está falando a sua língua. Não, mas as pessoas confundem, mas ele fica revelando, e isso foi na Torre de Babel, que as pessoas confundem com lá na Torre de Babel, que Deus dividiu as línguas, português, no caso, inglês, japonês, e Deus dificultou as coisas, derrubou a torre e colocou línguas diferentes em cada um homem. Não é dom de línguas, os dons de línguas que está em Atos, a descida do Espírito Santo que eu quero falar com você. A descida, no livro de Atos está escrito que fala que Deus desceu labaredas de línguas de fogo e tal, e as pessoas começaram a falar em língua estranha. Esse sim é a língua dos anjos, amém? Não confunda as coisas com a Torre de Babel, que a Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, dividiu as línguas, e cada um falou na sua própria língua, cada um foi, por isso que existe hoje países diferentes, que o povo se juntou, cada um que compreendeu a sua língua, e formou o seu país, e foram cada um país. E o dom de língua é diferente, ele é dado em todos os países, onde tiver evangélico, onde tiver pessoas que revelam, aceite de coração, porque é de Deus. Amém? Só que o que revela, que tem um tradutor, ou que ele mesmo depois revela o que Deus está querendo dizer. Que não fique só falando em língua e no final fala uma profecia, tchau, que Deus te abençoe e vai embora. E a pessoa fica sem compreender o que ela falou. Porque Deus fala na Bíblia que ele já falou com esse povo em todas as línguas, e mesmo assim eles não compreenderam o que Deus, porque isso que Deus está falando, que o de profecia é maior, que o português fala em português o que está acontecendo com o irmão, e ele compreenda, que o japonês fala com o japonês, que ele está entendendo. Agora, se você falar em línguas estranhas, e ir embora depois e não der o resultado final, ele vai ficar sem compreensão. Raciocina a Bíblia, os dons e as divisões de línguas. Em Atos é uma coisa e na Torre de Babel é outra coisa. Os dons maravilhosos. Use o dom de revelação, use o dom de profecia, use o dom de falar em línguas, mas tenha discernimento. Usa, fala, escuta, deixa o pastor pregar, deixa o irmão falar o que tem que falar, mas não fica o tempo inteiro no culto falando em língua, parando o culto que o relógio está andando. Entrega logo o que Deus quer que entrega, porque o irmão às vezes não tem um dom de tradução, e você está falando em língua, para você é uma maravilha, mas para quem está recebendo, não está entendendo nada. Não dificulta as coisas, facilita. Usa os dons com sabedoria, com entendimento. O dom de falar em línguas, a descida de Pentecostes, não tem nada a ver com a Torre de Babel, é divisões de línguas, amém? Porque até nesses outros países, você vai ver que tem pessoas que vão falar em língua dos anjos, vai falar em várias línguas, mas que tem a tradução, que ele explique. Porque lá no Japão também tem evangélicos, e vão falar em línguas que só Deus para te dar a compreensão, amém? Assim como no Brasil,
Se eu sou brasileiro, eu prefiro usar a profecia, que Deus me use assim, para que você venha compreender, para que você ouça e compreenda, porque disse Deus que falou em todas as línguas, e mesmo assim esse povo não compreendeu. Compreenda que Deus te ama. Olha a profecia, Deus está mandando te falar que Ele te ama. Aí, profecia, coisa linda. Deus te quer, Deus está querendo você na igreja. Isso é profecia, isso é um dom maravilhoso. Você compreendeu? Então apareça, mostra a cara. Que Deus te ama. Um abraço do Bispo Roberto Souza.